Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe este livro aqui, ó, No Invisível, do Leon Diniz. Aí no canal eu já coloquei o Depois da Morte, que foi um livro que acabou chamando a atenção do Eurípides Barçanufo, né, para o espiritismo. O seu tio lhe emprestou, ele leu em uma noite e acabou ali encontrando respostas que ele procurava, e ele passou a ser espírita. E a partir dessa época ele passou a seguir o espiritismo. E este aqui, o No Invisível, é um livro que a Ivone Pereira cita muito. Inclusive recentemente eu li um livro dela e acabou me lembrando de novo deste livro No Invisível, de Leon Diniz. A Ivone gostava muito dos livros dele. E como peguei essa referência dela, né, foi o eleito aí para a última leitura. Confesso que este aqui eu não tinha lido ainda, eu já tinha lido outros livros do Leon Diniz. Este aqui é um livro com 400 páginas, tem no final um índice geral ali por assuntos abordados. Ele comenta que este livro é como se fosse ali um tratado, né? Então, lembrando ali do Leon Diniz um pouquinho, ele nasceu em 1846. Então, quando Kardec soltou o Livro dos Espíritos, ele ainda era jovenzinho. Com 18 anos, ele acabou comprando o Livro dos Espíritos. Ele viu ali numa livraria, chamou a atenção, ele acabou comprando, e a partir daí ele passou realmente a estudar, né, e praticar ali o espiritismo. Uma pessoa muito estudiosa, muito culta. Em 1897 foi que ele publicou o livro Depois da Morte. Já estava ali com 33 anos. Este livro aqui foi publicado em 1901. Leon Diniz já estava com 56 anos. Eu tenho aqui já um livro que foi revisado depois de 10 anos que ele havia publicado a primeira edição. Ele publicou novamente já com uma revisão, acrescentando dados que ele levantou naqueles últimos 10 anos. E o Leon Diniz desencarnou em 1927, com 81 anos. Ele foi assim um aficionado pela doutrina espírita, um seguidor mesmo de Kardec. Então ele pegava ali as obras de Kardec, seguia, e aqui inclusive ele faz referências, né, das coisas que ele vivenciou no espiritismo. Ele participou de reuniões, como Kardec, ele fez contato com espíritas aí de várias partes, né, do planeta, né, dos continentes, relatando experiências que o pessoal teve. E a característica, né, nessa época é sempre de querer comprovação, né? Aquele lado científico, de mostrar para os outros que não era uma fraude. Lembrando que nessa época existiam muitos fenômenos físicos, então eles sempre têm aqueles incrédulos que queriam provar, né, que os fenômenos não eram verdadeiros, e os espíritas, né, apaixonados, aí, como nos mostra aqui o Leon Diniz, provando que quando era um médium, né, quando era um fenômeno mediúnico, realmente era verdade, e que eram fenômenos explicáveis, né, até mesmo cientificamente, do que estava acontecendo ali. Eram fenômenos naturais, por exemplo, a materialização, o transporte de flores, né, de objetos, e outros fenômenos mais, né, de tipologia, de pancadas, etc, né? Então ele participou das reuniões e ele explicava, ele mostrava. Uma outra característica, que outro detalhe aqui neste livro, ele faz uma referência muito grande. São vários livros que ele cita, são vários médiuns que ele comenta, trabalhos que foram publicados, de reuniões que ele participou. Existe um detalhe, né, um detalhamento realmente muito grande. Ele fez com muito carinho aqui esta obra. Não é à toa que a Ivone Pereira gostava muito dos livros do Leon Diniz, e este aqui em especial, ele realmente dá muitos detalhes. A gente já pega
o Leon Denis numa fase já mais madura, onde ele já tinha uma experiência grande, né, com a mediunidade, com os grupos mediúnicos, e aí ele monta este tratado aqui, como ele comentou. Então, o livro é dividido ali em 3 partes, onde ele fala primeiro sobre espiritismo experimental, né, as leis. Então ele vai falando ali dos cuidados, do preparo, da formação dos grupos. Ele dá aqui uma porção de dicas, né, de como se deve trabalhar nas questões da mediunidade. Depois ele coloca o espiritismo experimental na segunda parte, os fatos, onde ele cita vários médiuns, né, como eu comentei, vários médiuns, várias histórias, né, que ele recebia, vários relatos que ele recebeu, que ele acompanhou, e aqui que ele tem uma referência muito grande. E no final, a terceira parte, ele fala das grandezas e misérias da mediunidade. Então, como Kardec tem lá um capítulo, né, para a questão dos cuidados, né, que nós devemos ter quando trabalhamos com a mediunidade, ele aqui discorre, né, sobre exatamente esse assunto, das dificuldades muitas vezes que os médiuns passam, né, da necessidade aí do preparo, do cuidado, né, nós colhemos aquilo que nós plantamos, né, então ele alerta novamente ali tudo aquilo que o Kardec alertou, principalmente no livro dos médiuns. Ele volta aqui, mas ele coloca exemplos, né, de coisas que aconteceram. É um livro realmente muito interessante, principalmente ali para ver, né, os primórdios ali do espiritismo, como é que ocorreu, o pessoal da velha guarda, né, então ele cita vários aqui da época, o Delane, o Lombroso, ele vai citando vários que tinham publicado materiais na época. É interessante, até legal, porque a gente acaba sendo ali conquistado por alguma referência que ele dá e vai atrás também desses outros livros do pessoal ali da velha guarda, que, como eu falei, tinham ali na época a necessidade de comprovar. Hoje, né, nós estamos até numa situação um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Todos nós somos espíritas por convicção, né? Não por catequese, não porque alguém veio e quis comprovar alguma coisa para a gente, né? Nós vivenciamos, nós que somos médiuns, né, que participamos ali de trabalhos, participamos de centros espíritas, de trabalhos mediúnicos, nós somos convictos, né, dessa doutrina, que tantos esclarecimentos aí nos traz. Então está aqui a recomendação No Invisível, do Leon Denis, muito interessante, vale a pena ver, e foi um grande seguidor ali da doutrina espírita codificada pelo Kardec. Até uma próxima oportunidade e que a graça de Deus e de Jesus esteja com todos nós.